sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Expresso União. Hoje é segunda-feira, dia 13 de junho, e o Expresso União já está no ar. E já começa o jornal de hoje, convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo em que eu estou aqui, estamos sendo transmitidos também em nossa plataforma de vídeo na internet. Segue o passo a passo para você não se perder no caminho. É só se inscrever no canal da Rede União e depois é só acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, nossos programas ao vivo. Viu como é simples? Tá aí, fica a dica para vocês. Começamos atualizando você dos dados da pandemia no Brasil. Nosso país registrou neste domingo 43 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando desde o início da pandemia 668.177 casos. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 160, o número mais alto desde 8 de abril. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 33%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença pelo terceiro dia seguido. E segundo dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a taxa de positividade de Covid-19 alcançou o maior patamar em 4 meses. De acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, a taxa de positividade dos testes de Covid-19 realizado nas farmácias brasileiras registrou o maior índice no período de 30 de maio e 5 de junho. O percentual de resultados positivos na semana representa 27,5% das 212.878 testagens em junho, contra 24,7% do mês de maio. Segundo a Abrafarma, é o maior percentual em 16 semanas. O estado de Goiás registrou a maior incidência de positividade para o antígeno, com taxa de 36%, seguido do Paraná, com 35%. O estado do Rio de Janeiro registrou 23% e São Paulo 29%. O Acre teve a menor quantidade de testes positivos, com percentual de 5%. Desde que os testes rápidos começaram a ser disponibilizados em farmácias, em outubro de 2021, já foram feitos quase 18 milhões de exames em farmácias de todo o Brasil. Desses, mais de 4 milhões tiveram resultado positivo para a Covid-19, ou seja, cerca de 22,79%. E uma decisão do STF em relação à não obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde em cobrir procedimentos médicos que não estão previstos na lista da Agência Nacional de Saúde está trazendo preocupação para famílias que têm filhos que necessitam de cuidados especiais. O Superior Tribunal de Justiça definiu que os planos de saúde não são obrigados, em regra, a custear tratamentos que estejam fora da lista de cobertura mínima definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa decisão está trazendo muita insegurança para quem é consumidor. Por quê? Durante os últimos 20 anos, vigorava dentro do Poder Judiciário a regra de que o rol da ANS ele era meramente exemplificativo. Ele era uma garantia mínima de cobertura. E com essa decisão, embora tenha sido colocado que o rol é, em regra, taxativo e tenha sido prevista algumas exceções para que as operadoras possam dar cobertura além do que está previsto no rol, na prática, o que a gente vê que acontece é que, se não estiver no rol, o plano de saúde nega. E ele nega no momento em que a pessoa mais precisa do plano de saúde. De acordo com a maioria dos ministros, as operadoras não são obrigadas a custear tratamento que não consta no rol, inclusive se na lista existe outro tratamento eficaz e seguro para a mesma doença. Janiele Severo é impactada diretamente com essa decisão. Eu tenho um filho de 9 anos que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista quando ele tinha 2. Ele tem um grau de necessidade de suporte de moderado a grave e ele faz hoje pelo menos 11 sessões de terapia semanais, além dele fazer o que se chama de terapia ABA,
que envolve um AT, que é de mais 10 horas semanais. E para vocês terem uma noção, embora eu tenha uma tutela de urgência que beneficia, que foi através de uma ação civil pública movida pela Associação Fortaleza Azul, ainda assim eu pago 2 planos de saúde para que ele possa ser atendido com a globalidade das terapias que ele precisa. E mesmo tendo os 2 planos de saúde, eu não sei como é que vai ficar hoje os atendimentos dele. Os ministros do STJ, por outro lado, fixaram critérios para a autorização em caráter excepcional de tratamentos fora da lista. A partir de agora, os beneficiários de planos de saúde que continuem precisando de um tratamento especial, que não esteja lá especificamente no rol da ANS, eles vão continuar podendo pleitear seus direitos perante o judiciário ou perante o próprio plano de saúde, porque a tese firmada ela não fecha portas, ela não termina e não finaliza qualquer direito que inclusive já foi concedido ou já foi negociado com o seu próprio plano de saúde. Eu acho que o judiciário, principalmente de primeira e de segunda instância, tem que mostrar para o Superior Tribunal de Justiça que a decisão está em descompasso com a realidade das famílias que efetivamente precisam do plano de saúde. E aqui em Fortaleza, pacientes do Hospital de Saúde Mental da Messejana atearam fogo a 2 enfermarias da unidade hospitalar na tarde deste domingo. Equipes do Corpo de Bombeiros do Ceará foram acionadas para controlar o fogo. Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, o fogo consumiu 6 camas, um ventilador de parede e lâmpadas das enfermarias. O incêndio foi controlado com o uso de 7 extintores usados por seguranças de plantão. Os bombeiros realizaram o rescaldo no local. E na última sexta-feira, aqui no Ceará, foi emitido um decreto que faz novas recomendações em relação ao uso de máscaras. Passa a valer, a partir desta segunda-feira, em todo o Ceará, novo decreto de enfrentamento à Covid-19 que recomenda o uso de máscaras em ambientes fechados, incluindo instituições de ensino e em locais abertos que possibilitem aglomeração. A medida foi tomada pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia para conter o aumento de casos positivos para a doença observado em todo o Brasil. Há também situações em que o uso da máscara continua obrigatório. O uso da máscara é obrigatório em transporte público e também em equipamentos de saúde, como hospitais, clínicas e UPAs. A recomendação de uso de máscara para idosos, pessoas com comorbidade ou com sintomas de gripe também é mantida. Conforme a governadora, a ampliação da medida é uma forma de evitar que o número de novos casos de Covid-19 se mantenha em alta. O secretário de Saúde, Marcos Gadelha, que esteve ao lado da governadora, afirmou que o índice de testes positivos para a Covid subiu de 3,8% para 10,7% entre 22 de maio e 5 de junho. Ou seja, atualmente, de cada 10 pessoas que fazem o teste, uma confirma ter Covid. Ainda falando das notícias aqui do nosso estado, você sabia que algumas cidades cearenses podem passar a pertencer ao Piauí? Se não, veja mais detalhes na matéria. As terras do Ceará, reivindicadas na Justiça pelo Piauí, têm potencial para geração de energia limpa, abrigam parques ecológicos que recebem milhares de turistas e possuem forte produção no agronegócio, além de equipamentos municipais e estaduais, como hospitais, estradas e um aeroporto. O conflito pelas terras já afasta investidores e pode criar uma barreira fiscal para o comércio local, segundo empresários e políticos cearenses. O Piauí pede no Supremo Tribunal Federal mais de 2.000 quilômetros quadrados de terras que o Ceará supostamente invadiu no estado vizinho. Um estudo prévio do Exército solicitado pelo STF e pago pelo Piauí define a divisa entre os estados ainda mais ao oeste, ou seja, o Ceará deverá devolver mais terra que o reivindicado pelos piauienses caso perca a ação. O procurador do Piauí, Luiz Felipe Ribeiro, diz não haver interesse econômico na ação que reivindica as terras, mas o reconhecimento jurídico de um decreto de 1880 que determina a região como piauiense. O governo do estado do Ceará disse que atua para manter a integralidade do território. Para tanto, apresentou todas as evidências técnicas, como estudos do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará e da Procuradoria-Geral do Estado, da posse das áreas dos municípios, bem como os aspectos culturais, tradicionais e de identificação da população cearense ali instalada.
O caso tem relatoria da ministra Carmen Lúcia e, se aceito, conforme o estudo do Exército, 13 cidades cearenses perdem até 90% do território, entre elas Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ipueiras, Poranga, Ipaporanga e Crateús. Com isso, 172 unidades de saúde, 290 escolas, 598 torres eólicas, entre outros ativos, passam ao Piauí. A decisão também ampliaria o tamanho de 8 cidades piauienses: Luiz Correia, Cocal, Cocal dos Alves, São João da Fronteira, Pedro II, Buriti dos Montes, Piracuruca e São Miguel do Tapuio. Atualmente, a Serra da Ibiapaba tem parques eólicos que somam 598 aerogeradores e empresas do setor também já adquiriram terras para implantar novas torres de geração de energia a partir do vento. A região também tem forte produção no agronegócio, polos turísticos e segurança hídrica, uma vantagem no Nordeste brasileiro, historicamente afetado pela estiagem. A região tem também equipamentos instalados pelo governo do Ceará ao longo de décadas, como delegacias, escolas e o aeroporto de São Benedito, sob gestão estadual. O Parque Nacional de Ubajara, com trilhas, mirantes, grutas e cachoeiras que atraem milhares de turistas todos os anos, passaria a pertencer ao território piauiense pelo estudo do Exército. O parque ganhou recentemente um teleférico. Se o STF decidir a favor do Piauí, o parque, que é um dos principais pontos turísticos do Ceará, passa a pertencer ao estado vizinho. Moradores da região afirmam que o Piauí tem interesse no potencial econômico da região. Luiz Felipe, procurador do Piauí. E estudantes que se prepararam para o concurso do Metrofor, previsto para este domingo, dia 12, tiveram uma surpresa nada agradável. O concurso público da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, com provas previstas para as 9 horas deste domingo e mais de 30 mil inscritos, foi suspenso pela Justiça do Ceará. Os candidatos foram pegos de surpresa e muitos deles só souberam da suspensão no local da prova. A Justiça argumentou que o edital não exige requisitos mínimos para a função de assistente condutor de VLT e deve ser suspenso até a retificação. A companhia afirmou que não tinha sido notificada e ainda não há informações sobre nova data do certame ou sobre a devolução da inscrição. A professora de Direito, Malu Gaspar, afirma que o candidato pode buscar seus direitos para tentar conseguir a restituição dos gastos, pelo menos com a inscrição. Já sobre os gastos com transporte, hospedagem e alimentação, como também o dano moral, só judicializando, ou seja, buscando o poder judiciário. O advogado e doutor em Direito Constitucional Gustavo Brígido acredita que o Metrofor poderia ter corrigido eventual irregularidade por conta própria, em razão do princípio da autotutela, visto que a ação foi ajuizada com prazo suficiente para tanto. Na madrugada deste domingo, a Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará, a banca organizadora do certame, informou a suspensão das provas. O juiz Maurício Fernandes Gomes argumentou que o edital fere resolução do Conselho Nacional de Trânsito e do Código de Trânsito. Ele destacou que, principalmente por não prever como pré-requisito na inscrição do concurso ter competidor habilitação na categoria D e idade superior a 21 anos, já que este último requisito é condição para obtenção do primeiro. A Justiça mandou ainda reabrir as inscrições. Abre aspas, determino ainda que a prestadora do serviço público promova a reabertura das inscrições ao referido cargo no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$5.000, a ser revertida em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará. Fecha aspas. Uma vez, reafirmo que junto comigo e com nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Temos 2 canais diretos com vocês de casa, o nosso número de WhatsApp, que é o 859-8101-0984, esse mesmo que está aparecendo aqui na tela, e para quem prefere o e-mail, nós também temos, é o jornalismo@redeunião.com.br. Lá você pode mandar a sua sugestão de pauta, denúncia, elogio, enfim, sua contribuição é muito bem-vinda. Agora nós vamos para um breve intervalo, na volta temos mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Não sai daí que eu volto já!
Voltamos e falando agora de política, pois a pré-candidatura à presidência da República da senadora Simone Tebet é aprovada por direção nacional do PSDB. Em reunião realizada na última quinta-feira, a Comissão Executiva Nacional do PSDB e as bancadas da Câmara e do Senado aprovaram o apoio do partido à pré-candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB, à presidência da República, por ampla maioria de 39 votos favoráveis e 6 contrários e uma abstenção. Em entrevista coletiva, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, afirmou que o objetivo do partido não é atender a si próprio, mas se revelar como uma alternativa nas eleições deste ano. O presidente do partido confirmou que, nesse momento, a alternativa caminha para a unidade. E a unidade decidida nessa reunião foi fortalecer a aliança entre PSDB, Cidadania e MDB. Não é mais um projeto de partido, mas um projeto de país. E na Câmara Federal, Comissão de Segurança Pública aprova projeto de medidas contra racismo. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autoriza a polícia a pedir diretamente ao juiz a adoção de medidas que cessem o crime de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, praticado por intermédio de meios de comunicação social ou publicações de qualquer natureza. Atualmente, pela lei do racismo, o delegado de polícia deve dirigir a solicitação ao Ministério Público, para que este, se assim entender, entregue o pedido e o submeta ao juiz. A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo. Ainda em Brasília, o Senado Federal aprova medida provisória que prorroga a remarcação de serviços culturais. O Senado Federal aprovou na última quarta-feira medida provisória que prorroga até o fim de 2023 a possibilidade de remarcação de serviços e eventos culturais e de turismo adiados ou cancelados por conta da pandemia. O texto atende o consumidor que foi impedido pela Covid-19 de acessar algum produto ou serviço cultural já pago. O texto segue para a sanção presidencial. Assim, o consumidor que optar pelo crédito de serviço ou evento adiado ou cancelado até o dia 31 de dezembro de 2022 poderá usá-lo até 31 de dezembro de 2023. Se optar pela remarcação da data, o prazo limite será o mesmo. A lei desobriga a empresa de reembolsar os valores pagos pelos consumidores, desde que assegure a remarcação dos serviços, eventos ou reservas adiados ou cancelados, ou ainda conceda crédito para uso na compra de outros serviços da empresa. A devolução do dinheiro será obrigatória caso a empresa não consiga remarcar o evento ou conceder o crédito na forma prevista. Essa devolução deverá ocorrer até o dia 31 de dezembro de 2022. As regras valem tanto para os eventos cancelados e remarcados, quanto para as novas realizações que vierem a ser canceladas no novo período, ainda que mais de uma vez. Governo federal libera mais de 160 milhões de reais para ensino médio integral. Na última quinta-feira, foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União que divulga a relação de estados aptos a receber recursos do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. A verba será distribuída aos estados do Amapá, Acre, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. A portaria autoriza o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a realizar o empenho e pagamento de recursos financeiros às unidades da Federação. O Ceará será o estado que mais receberá fundos do programa. De acordo com a relação apresentada no Diário Oficial da União, a unidade federativa alcançará mais de 62 milhões de reais. Os recursos devem ser destinados a despesas de custeio, a exemplo de remuneração e aperfeiçoamento de profissionais da educação e compra de material didático e de capital, como construção de instalações. E de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasil está entre os países que mais reduzem o impacto ambiental do agronegócio. Um estudo divulgado na última quinta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada concluiu que o Brasil está entre os países que mais reduzem a emissão de gases de efeito estufa durante os processos de produção agropecuária, desde o plantio até a colheita.
O estudo foi feito com base na projeção da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. O relatório analisou a posição do Brasil em diferentes indicadores de sustentabilidade, frente a 7 grandes exportadores: Argentina, Canadá, China, França, Alemanha, Índia e Estados Unidos. O levantamento do IPEA mostrou que atualmente, com o mesmo volume de emissão gerada há 10 anos, o agronegócio brasileiro produz 2,1% mais insumos. Na prática, o estudo aponta que, com a tecnologia atual, produzir 1 quilo de alimento no Brasil gera menos emissões do que no passado. Em relação à capacidade produtiva da agricultura por unidade de emissão de gases de efeito estufa, o Brasil fica atrás apenas da Argentina, no indicador entre 1990 e 2020. Nesse período, o Brasil reduziu a necessidade de emissão desses gases em 2,1%, enquanto essa redução chegou a 3,1% no país vizinho. Alemanha e Índia são as nações que também figuram nas primeiras posições, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Dados do 9º levantamento da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, divulgados na última quarta-feira, apontam que a safra 2022 deve bater um recorde, estimada em 271,28 milhões de toneladas. Em 2020, o país teve a sua maior safra de grãos até o momento, com 257 milhões de toneladas, segundo dados do IPEA. Em 2021, a produção foi levemente menor do que no ano anterior, com 255,5 milhões de toneladas. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação oficial, ficou em 0,47% em maio, taxa inferior a abril deste ano. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, ficou em 0,47% em maio, taxa inferior a 1,06% de abril deste ano e ao 0,83% de maio do ano passado. Os dados foram divulgados na última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa inflação que teve essa queda agora nesse mês de maio, acabou tendo um reflexo ainda por conta daquela falta da bandeira tarifária da energia. Então essa bandeira de escassez hídrica interferiu de maneira positiva a sua retirada para que houvesse a queda nesse mês de maio agora do processo inflacionário. Com o resultado de maio, o IPCA acumula taxa de 4,78% no ano. Em 12 meses, a inflação acumulada é de 11,73%, abaixo dos 12,3% registrados no mês anterior. O índice acumulado em 12 meses segue pelo 9º mês consecutivo acima dos 10%. Uma queda na inflação no momento como o país está vivendo reflete positivamente, porque a gente já está percebendo aí que a alta dos preços já expandiu significativamente, né? Então teve uma expansão muito grande. Então, havendo essa queda agora nos próximos meses, vão começar a perceber e a população vai sentir muito forte a queda no preço de alguns produtos esses que são essenciais para o seu consumo. Os alimentos tiveram inflação de 0,48%, bem abaixo dos 2,06% do mês anterior. Alguns itens tiveram queda de preços, como o tomate, batata inglesa e a cenoura. Apesar disso, alguns produtos tiveram alta, como o leite e a cebola. A expectativa é que a gente, já que nós já podemos ter atingido o pico do aumento dos preços devido à inflação, há uma perspectiva, essa expectativa muito forte, que a gente vai ter aí uma redução aí mais para frente. Então isso, com esse controle maior da inflação, com esse controle maior dos preços dos produtos, isso pode ocasionar aí algo positivo para a economia. Então uma perspectiva assim, não te digo no curto prazo, porque ainda vamos ter aí alguns aumentos, principalmente relacionados às commodities, relacionados ao custo de logísticas, né? E acaba gerando um certo impacto. Mas no longo prazo a gente vai perceber aí sim, de maneira significativa, uma redução, uma queda nesse processo inflacionário, o que vai trazer de algo positivo para os preços de alguns produtos.
E neste ano, a estimativa de colheita de grãos no Brasil deve alcançar 271,3 milhões de toneladas. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra de grãos brasileira 2021-2022 deve alcançar 271,3 milhões de toneladas. A estimativa, que faz parte do 9º levantamento da safra divulgado pela empresa, aponta ainda o ganho de 15,8 milhões de toneladas na comparação com a safra de 2020 e 2021. O aumento na produção é explicado por um melhor desempenho do milho, que apresentou crescimento de 32,3%, mesmo com as perdas causadas pelo comportamento climático e o baixo índice pluviométrico na região Centro-Sul. Em relação ao arroz, a produção será menor que o da safra passada. A queda estimada é de 9,9%. Com isso, a safra deve ficar em 10,6 milhões de toneladas, das quais 9,8 milhões são de cultivo irrigado e 0,8 milhões com plantio sequeiro. A soja também terá uma queda na produção. Está estimada em 10,1% menor em relação à safra anterior e deve ficar em 124,3 milhões. Já as safras de feijão e de algodão terão aumento em relação à safra anterior. Na de feijão, a Conab estima um aumento de 6,6%, com a produção ficando em 3,1 milhões de toneladas. A safra de algodão deve ter um crescimento de 19,3%. A estimativa é que a safra seja de 2,82 milhões de toneladas. E no Rio Grande do Norte, as vendas do comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos e material de construção, registraram alta de 9,9% em abril, quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada pelo IBGE. Este é o segundo mês seguido de variação positiva. Em março deste ano, as vendas tiveram uma alta de 2,3% sobre o mesmo mês de 2021. O resultado chegou depois de as vendas do comércio do estado terem ficado durante 7 meses, de agosto de 2021 a fevereiro de 2022, com índices negativos. E no Acre, o Sistema Nacional de Emprego disponibiliza 24 vagas para diversas áreas nesta segunda-feira em Rio Branco. O atendimento de oferta de emprego está sendo feito exclusivamente por telefone. O candidato à vaga deve atualizar o seu cadastro no Cine. Aqueles que não tiverem cadastro na instituição devem levar documentos como carteira de trabalho, identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e escolaridade, e as vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas para o dia, podendo não estar mais disponíveis para o dia seguinte. O Cine se responsabiliza por encaminhar 5 pessoas no perfil solicitado pelo empregador para que ele possa escolher qual vai preencher a vaga. O cidadão pode verificar se a vaga ainda está disponível através do telefone 0800 647 8182 ou código de área 68 32 24 5094. É isso, nosso Expresso União está chegando ao fim. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Ótima segunda-feira, bom início de semana. Agradeço a audiência e até amanhã.